Bem, então, olá meus irmãos, é uma alegria estar aqui novamente. Deixa eu me ajeitar aqui na cadeira. É, Peço perdão pela certa ausência, né? Ligando lá, porque eu estava imerso nas coisas do doutorado em teologia, acabou o semestre, então agora vai ficar um pouco mais tranquilo, entre aspas, porque agora eu vou entrar de férias, então vou curtir um pouco com minha família. Mas eu vou colocando episódios novos conforme for sendo possível, tá? Eu queria explicar a razão deste episódio, do tema. Durante este semestre, eu precisei escrever artigos, né? Um deles foi uma exegese de Colossenses 1, 21 a 24, né? E a minha área é a teologia sistemática, também a questão do ecumenismo. Então, no capítulo antes do capítulo da exegese, que desde já inclusive eu agradeço ao professor Gonzaga, que foi o meu professor de exegese. Foi a primeira vez, assim, enquanto dentro de um artigo, e agradeço demais. Só que antes do capítulo, eu quis colocar o, o comentário bíblico de três pessoas, né? Trazendo à mente esta minha área de pesquisa. Então, o que é que eu fiz? Eu sintetizei, eu traduzi na cabeça, né? Mas eu sintetizei ali o comentário do Cardeal Caetano, que é maravilhoso, mas infelizmente você não vai encontrar, até onde eu saiba, né? Você não vai encontrar em português ou em inglês, em espanhol. Acredito que esteja somente em latim. Espero ter um tempo para poder traduzi-lo. O comentário dele de cada carta paulina é muito bonito, é muito profundo. Coloquei também os comentários, também sintetizei, né, e coloquei os comentários do João Calvino e do Melanchthon, né? Por quê? Porque lá no comentário, lá no capítulo da exegese, no final, eu vou fazendo a exegese, no final eu tento ver como essa exegese ela se coaduna, né? Quer dizer, será que ela se coaduna, né, com os comentários do Cardeal Caetano, do Calvino e do Melanchthon? Então, eu precisei ler os comentários que eu ainda não havia lido por culpa própria. Foi um erro meu, mas por culpa própria eu ainda não havia lido o comentário de Calvino a Colossenses, né? É um comentário muito bom. Ele, em muitos aspectos, é bastante semelhante com o comentário do Cardeal Caetano, que cronologicamente precede o comentário de Calvino em algumas décadas, se não me falha a memória. E, e o comentário de Melanchthon é um pouco diferente, né? Claro, ele se assemelha em alguns aspectos, mas ele, pelo menos até onde eu li, eu ainda preciso terminar o comentário de Melanchthon. Ele realça, né, bastante a questão da justificação pela fé, que é algo muito característico do pensamento luterano, né? Muito bem. Então, eu tive que ler o comentário do Calvino e, ao longo do seu comentário, ele faz uma ou outra crítica aos papistas, né, entre aspas aqui. E ele tem as razões dele. Só que eu achei por bem fazer um breve comentário de um trechinho do seu comentário ao versículo 24 do capítulo 1 de Colossenses, quando ele vai falar das indulgências, né? Veja, o Calvino, e aí eu trouxe também o Lutero, porque nos artigos de Smalcalde ele fala das indulgências, né? Então vou fazer um breve comentário. O Calvino ele tem uma compreensão, ele faz uma crítica
às indulgências muito semelhante à crítica do Johann Gerhard, né, luterano. Também semelhante à crítica que o Lutero faz antes dele, né? Então, eles têm as razões deles de criticar, mas como afirmam em um momento que a igreja ensina X quando na verdade ensina Y, eu acho que seria interessante comentar, né? Olha, na verdade ensinamos isso aqui porque é o objetivo do canal, é o objetivo da minha pesquisa, dos meus artigos, etc. De uma apresentação que inclusive eu vou fazer agora, quarta-feira, dia 10 de julho de 2024, no Congresso da Soter. Meu objetivo é aumentar a compreensão mútua, né? Eles podem discordar do ensinamento da igreja, mas é do ensinamento da igreja que discordam, né? Não de outro caso que é atribuído ao ensinamento da igreja, enfim. Então, um último comentário. Estou fazendo essa introdução, né, para tentar ganhar a benevolência de vocês, como fala Santo Tomás. No seu comentário, a sentença de Pedro Lombardo está aqui atrás. Estou dizendo a causa que me levou a querer gravar esse episódio, né? A outra coisa é que, em relação à tradução, eu estou usando. Eu não tenho. Eu sei que foi traduzido para o português, mas eu não tenho o livro aqui comigo. Entretanto, há a tradução em inglês no site, vocês estão vendo aqui, né? No site ccl.org. É um site muito bom. Só que quando houver alguma coisa, assim, alguma expressão que, será que ele quis dizer isso mesmo? Aí eu vou recorrer aqui ao original, assim, né? Essa edição aqui é de 1565. Só para verificar, tá bom? Se a expressão foi bem traduzida, esse tipo de coisa, tá? Um último detalhe é que eu estou... eu escrevi um livro, né, comentando as 95 teses de Lutero, dando a perspectiva católica, e no final anexei duas críticas, um de um teólogo luterano e um de um teólogo reformado. Então, caso você queira saber um pouco mais, fica o convite para ler o livro e para ler as críticas ao livro, que estão anexas ao livro. Então, isso aqui não tem mistério, né? Você pode ver lá e comparar, enfim. Muito bem, então Calvino, no comentário ao versículo 24, ele vai dizer que os papistas, né, chamam de indulgência a remissão da pena obtida através dos méritos dos mártires, né? Isso aqui é o que ele está dizendo, eu olhei aqui e está bem traduzido, né? Indulgências, vocat, penarum, remissionem, quae nobis sit per martyrum merita. Tá aqui, ó, bem direitinho. E aí, vamos continuar, né? Então, eles negam, né, a remissão gratuita dos pecados e alegam que são redimidos por obras satisfatórias, né? De modo que se a satisfação ela não preenche, né, aquela medida, eles chamam pelo auxílio do sangue dos mártires, né, para que com o sangue de Cristo sirvam de expiação ao julgamento de Deus, né? E essa mistura eles chamam de tesouro da igreja, né? E aí ele vai continuar, né? Vai dizer que a igreja dispõe das chaves, né, para aplicar esse tesouro a quem queira, né? Olha, aqui tem coisas erradas a respeito do que o católico crê. Eu estou falando o católico e não a igreja, porque ele está chamando os papistas, né? Então, mas eu posso intercambiar aqui. Então, aqui tem coisas erradas a respeito do que a igreja crê sobre as indulgências, tá? Eu acho que ficaria mais fácil de entender o comentário se entendermos algumas realidades da perspectiva católica, né? Até deixei meu livro aqui, que aí eu posso ir comentando. Da perspectiva católica, o pecado atual, e aí a gente pode depois, enfim, fazer um episódio para gravar, né, algo a respeito do pecado original.
ele decorre, o pecado atual ele é uma palavra, um ato ou um desejo contrário à lei eterna. E decorre da sua natureza duas realidades, a culpa e a pena. Então, e só um detalhe, essas duas realidades que decorrem do pecado, da própria natureza do pecado, isto é verdade tanto para o pecado grave quanto para o pecado venial. Para o pecado grave, a culpa é a culpa que decorre do pecado grave é tornar a alma inimiga de Deus, iníqua, né? A pena é a perda da comunhão com Deus, né? Que caso a pessoa ela morra sem arrependimento por dom de Deus, ela vai para o inferno, né? Agora, para o pecado venial, também, como eu acabei de falar, decorre essa dupla realidade, a culpa e a pena. A culpa, São Tomás de Aquino vai dizer, lá na Suma, que é o impedimento do esplendor dos atos virtuosos e graciosos. E a pena são penas temporais. E aí, como entender essas penas temporais? O que é que significam essas penas temporais? Como eu coloquei aqui no meu livro, a respeito do pecado venial, eu digo assim, né, que no pecado venial também se verifica, né, a culpa e a pena. Aquela, por outro lado, a culpa não do pecado decorrente do pecado venial não torna a alma inimiga de Deus e, portanto, não acarreta numa pena eterna, mas numa pena temporal. E aí, vou explicando. De fato, o pecado venial também deriva de um apego às coisas criadas e requer se despojar-se do homem velho. E aí eu explico o que é que então são essas penas temporais. Os sofrimentos e as provações da vida presente são a pena temporal do pecado, impostas por Deus, que o cristão aceita e suporta por sua graça, e que, ao suportar voluntariamente, purifica a graça, purifica o seu coração do apego desordenado às coisas, e também restabelece a integridade da ordem moral e faz brilhar a santidade e o esplendor da glória de Deus. No sacramento da confissão, ou da penitência, ou da reconciliação, né, você tem uma matéria, como por exemplo no batismo você tem uma matéria que é a água, né? Então, no sacramento da confissão, ou da reconciliação, você tem uma matéria, você tem o arrependimento, você tem a confissão e você tem a satisfação. Essa satisfação, elas são orações e obras em e por Jesus Cristo de uma fé vivificada pela caridade, que são realizadas com dor de alma e que despojam o penitente do homem velho, né? Então, até coloquei aqui no meu livro uma nota de rodapé, percebe-se deste modo que não são obras que provêm do cristão, mas somente da graça de Cristo. Além disso, elas não reconciliam o homem com Deus, visto ele já está reconciliado por essa mesma graça de Cristo conferida no sacramento da confissão. Então, essas obras, orações e obras em por Jesus Cristo, que é a matéria do sacramento da confissão, o terceiro ali, de uma fé vivificada pela caridade, que são realizadas com dor de alma, são realizadas Deus agindo no cristão e que despojam o penitente do homem velho, ela já pressupõe que o homem foi salvo por Jesus Cristo através do seu sacramento. É Cristo quem opera através do sacramento e que concede a graça através do sacramento, né? Foi isso que então eu disse aqui. Elas não são obras que provêm do cristão, mas também da graça de Cristo. Além disso, elas não reconciliam o homem com Deus, visto ele já está reconciliado por essa mesma graça conferida no sacramento da confissão. E aí eu cito a obra da professora Eva Maria Faber, né, Doutrina Católica dos Sacramentos, em que ela vai dizer: o ponto de referência da satisfação, dessa
essas obras após receber a absolvição no sacramento da confissão, não é o perdão como se ele pudesse ser conquistado por obras satisfatórias. Não é isso, mas é o castigo. Ou seja, é despojar o penitente que realiza essas obras em Jesus Cristo, por Jesus Cristo, com a fé vivificada pela caridade, obras gratuitas que Deus preparou. O fim delas é despojar o coração do homem velho, o penitente do homem velho. Então não é receber o perdão, porque ele já foi recebido. Essas obras elas pressupõem que o homem foi salvo e redimido por Cristo. E aí eu continuo. Responde-se assim aquilo que Johann Gerhard, talvez o maior teólogo da ortodoxia luterana, argumenta em sua obra magna, né, o Lotte Theologicis. Ao discordar de que o cristão reconciliado com Deus por Cristo seja obrigado a satisfazer a pena temporal do seu pecado. Porque o Gerhard vai argumentar, seria como dizer que a satisfação de Cristo não é completa e suficiente, e que parte da redenção de Cristo seria transferida para as nossas obras. Isso é basicamente o que diz o Calvino aqui nas Institutas, né? A edição que eu uso é o tomo 2, publicado pela Unesp, tá? Na página 122 em diante, certo? Página 122 em diante, que equivale ao livro 3, o terceiro livro, tá? Capítulo 4. É basicamente o que ele vai dizer, em outras palavras, né? Obviamente. Então Guerra vai dizer, olha, o Guerra vai discordar de que o cristão reconciliado com Deus por Cristo seja obrigado a satisfazer a pena temporal do seu pecado. Por quê? Porque ele vai continuar. Seria como dizer que a satisfação de Cristo não é completa e suficiente, e que parte da redenção de Cristo seria transferida para as nossas obras. Contudo, a Escritura diz que Deus perdoa os nossos pecados sem o mérito das obras. E aí, acredito que esse comentário anterior que eu fiz responde o Gerhard. Mas aí eu também continuo. De fato, como foi afirmado, aquelas obras são dons de Cristo, dependem continuamente dele, e é Deus que opera o querer e o agir. E além disso, que é o mais importante, elas pressupõem que o cristão já tenha sido salvo, redimido e reconciliado por Cristo, através da sua graça no sacramento. E sobre a afirmação de que Deus perdoa os nossos pecados sem os méritos das obras, isso é a doutrina católica, da qual divergiu a teologia da via moderna, né? Então, no meu livro também mais embaixo eu cito um trecho grande do Gabriel Biel, né? No seu comentário às sentenças, onde ele vai falar, se fosse para resumir, né, que Deus ele daria a sua graça justificante àquele que, por sua própria força natural, por sua própria capacidade natural, fizesse o bem e evitasse o mal, e Deus estaria então obrigado a dar a graça justificante a este, que assim procede por sua capacidade natural. Isso é um absurdo, né? Isso é um absurdo, e isso não é ensinamento católico, isso é ensinamento da Bíblia moderna, isso é um ensinamento explícito, né, da via moderna em alguns autores, né, como por exemplo Gabriel Biel, que eu estou procurando aqui, mas acho que não vou encontrar não, que em alguma nota de rodapé aqui do meu livro eu cito, né, o trechinho lá do seu comentário às sentenças de Pedro Lombardo, tá? Muito bem, então Calvino vai dizer assim, né, que os papistas eles dão o nome de indulgências à remissão das penas. Sim, coloquei aqui no meu livro também. A indulgência é uma graça concedida por meio da Igreja ao fazer uso do poder das chaves. Eu vou explicar o que é o poder das chaves, né, nesse contexto aqui da indulgência, que remite de um modo extra-sacramental, a indulgência não é um sacramento, a pena temporal diante de Deus devido ao pecado, cuja culpa já tenha sido anteriormente perdoada. Então, a indulgência ela pressupõe que o cristão já esteja salvo em Cristo, redimido por Cristo.
A indulgência ela é concedida aos vivos ao modo de absolvição, mas aos fiéis defuntos ao modo de sufrágio, ou seja, de intercessão. Ela se fundamenta na comunhão dos santos, onde os méritos da cabeça da Igreja, Jesus, e dos membros, que dependem tudo dele, formam um só tesouro de graças, o qual o magistério dispõe em favor dos fiéis para a remissão daquela pena temporal. Aí vem a pergunta, porque o próprio Calvino cita que que a Igreja tem o poder das chaves, que, digamos assim, aplica esse tesouro a quem quer. Veja, pensando, claro, eu acabei de dizer, né, eu não tinha lido o comentário de Calvino antes, né? Mas isso também auxilia a compreender. O que é que significa dispor do tesouro de graça? O que é que significa isso? E aí eu tento explicar, né? Sabe-se que o cristão é incorporado a Cristo pelo batismo e participa dos seus bens graciosos. Entretanto, ao conceder uma indulgência, o Papa e os bispos suplicam, oram a Deus para que ele perdoe as penas temporais do pecado, ainda não purificadas pela progressão do dom da caridade, de um cristão individual que tenha, pela graça de Deus, realizado orações e obras de edificação, como a leitura da Bíblia ou de caridade, prescritas pela Igreja para despojá-lo do homem velho, e isso ele o faça em atenção aos méritos infinitos de Cristo e os méritos dos seus membros, que esses próprios méritos são dons. Eu até, não está nessa nota de rodapé, mas está em outra, eu cito a obra de Santo Agostinho, né? Deus coroa, Deus chama de mérito nosso o que é dom seu. A oração da Igreja necessita ser aceita por Deus, mas o cristão possui uma certeza moral de que ela será atendida, né? Certeza moral, tá? Então, dito de outro modo, a Igreja ela traz a atenção de Deus e lhe oferece, em virtude do poder das chaves, os méritos infinitos do seu diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, e superabundante dos membros de Cristo, né? Esses méritos dos membros de Cristo são dons, né? Traz a atenção de Deus em virtude do poder das chaves, como suplicam a Deus para que ele perdoe as penas temporais do pecado, ou seja, perdoe as penas temporais do pecado, ainda não purificadas pela progressão do dom da caridade, que é um dom, né? E superabundante dos membros de Cristo, como compensação que satisfaz e remite as penas temporais do pecado de um cristão individual que carrega a sua cruz diariamente com o coração contrito. Se esse cristão for vivo, a compensação oferecida a Deus pelo poder das chaves, o dom da indulgência, que é uma graça, perdoará as penas temporais de seus pecados. Se ele for um fiel defunto, cabe à vontade divina, né? A Igreja não tem jurisdição, o efeito da indulgência é incerto, né? Cabe à vontade divina aplicar como lhe aprouver o que pede a Igreja orante. Então, da perspectiva católica, a indulgência pressupõe então a comunhão com Deus, pela participação na graça de Cristo. Ela pressupõe que o cristão já esteja salvo pela graça de Cristo, dada no sacramento do batismo, ou para o caso de o cristão cair em pecado grave após o batismo, pelo sacramento da penitência. Então, os papistas ensinam que a indulgência é a remissão das penas? Sim, das penas temporais. A indulgência é um dom de Deus, uma graça que remite às penas temporais, obtida através dos méritos dos mártires. Veja, o que a Igreja chama de tesouro, o que é chamado de tesouro da Igreja, como eu tentei explicar aqui, são os méritos de Cristo e dos membros do seu corpo, né? Que formam um só tesouro de graças, né? Obtido através, é neste sentido de que o Papa e os bispos suplicam a Deus para que ele perdoe as penas temporais do pecado, né? Porque eles negam, né, que haja uma
remissão gratuita dos pecados e alegam que eles são redimidos por obras satisfatórias. Não, né? Dizemos que somos salvos gratuitamente quando somos batizados, tá? Então, quando somos batizados, somos salvos. A indulgência, ela pressupõe que o cristão já esteja salvo, seja por ter recebido o batismo, seja por caso ele tenha, e a Igreja Católica ensina que o homem após a justificação pode cair do estado de graça. Caso isso aconteça, tenha sido salvo pelo sacramento ao receber a graça justificante através do sacramento da penitência. Então, quando as satisfações elas não completam lá a medida, eles chamam em auxílio o sangue dos mártires para que com o sangue de Cristo sirva como expiação ao julgamento de Deus. Não. A indulgência, ela pressupõe que o homem já esteja salvo. E quando ele é salvo? No batismo, quando lhe são comunicados os frutos da paixão de Cristo, da redenção de Cristo. Então eles trazem suporte o termo esterimata, né, como se Paulo quisesse dizer que o sofrimento de Cristo, né, pela redenção da humanidade fosse insuficiente. Não, de modo algum. Na verdade, isso é uma heresia. Isso não é ensinado pela igreja. Inclusive, o próprio Santo Tomás de Aquino, no seu comentário aos Colossenses, ele vai dizer isso, né? De modo algum. Os cristãos, eles colaboram, e essa própria colaboração é uma graça quando eles pregam o evangelho, né? Ou seja, eles levam as outras pessoas ao conhecimento do evangelho, né? Quando eles sofrem dando testemunho da fé cristã, né? Quando eles oram, e tudo isso é dom, tá? Então, de modo algum isso não é ensinamento católico, tá? E essa questão de quando Paulo vai falar de sofrer pela igreja, é nesse sentido, para benefício dos outros cristãos, para benefício da igreja, justamente quando a fé é estabelecida, o evangelho é pregado, os cristãos oram uns pelos outros, nesse sentido, tá? Também, então, acredito que tenha se dado para entender. Tá? Também o Lutero, nos artigos de Smalcalde, aqui no artigo 2 da missa, na segunda parte, artigo 2, no final, ele vai falar das indulgências, ele vai negar as indulgências e vai dizer por quê? Porque o mérito de Cristo é apreendido e obtido não por obras de penitência, né? Não por obras ou penitência, mas pela graça através da fé, sem dinheiro e sem mérito, né? E é oferecido não através do poder do Papa, mas através da pregação da palavra. Sim, o mérito de Cristo é apreendido e obtido não por nossas obras, né? É um dom. Antes da justificação, que dizemos que ocorre no batismo, o homem ele crê, ele se arrepende e ele é batizado. Crer, se arrepender, crer, confiar, se arrepender, tudo isso é dom de Deus, né? E ali ele é batizado, tudo isso é dom de Deus. E é ali que o mérito de Cristo é comunicado a ele, tá? A indulgência, ela não é que está fazendo algo nesse sentido, não. Ela pressupõe que o cristão já foi salvo, já foi justificado, e em relação através do poder do Papa, o que é isso? Não, é no sentido de que o Papa e os bispos oram a Deus para que, em atenção aos méritos de Cristo, Deus perdoe as penas temporais daquele. Ou seja, o cristão já está em comunhão com Deus, já está salvo, daquele cristão específico que está com o coração contrito, né? E fez aquelas boas obras que Deus preparou de antemão, que são dons de Deus, né? E que o desapegam do homem velho, que fazem morrer o homem velho, tá? Então acredito que tenha dado para ajudar, eu espero,
né? Eu sei que eu preciso melhorar minha didática, mas vamos caminhando, né? Esse canal também serve para isso, para eu tentar melhorar a minha didática, tá bom? Muito obrigado pela atenção de vocês e a gente se vê no próximo episódio. Um grande abraço.